Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando a Logística com a ConnexLog. Meu nome é Júnior Silvestre, me acompanhando aqui hoje está nosso CEO Rony Passos, que a gente vai tratar de um tema muito importante, que é o porquê escolher o tema, porquê construir uma empresa no segmento aéreo emergencial aqui no Brasil. E antes disso tudo, eu gostaria de agradecer a todo mundo, a todos vocês que têm nos acompanhado, têm nos assistido, têm curtido, comentado, nos procurado aí nas redes sociais para falar um pouco mais desse segmento que tanto nos fascina. Hoje a gente chegou quase já na marca de 5 milhões de visualizações e é muito importante, de fato, todo mundo que está participando, que está nos assistindo e acompanhando todo esse desenvolvimento que a gente tem tido aqui no canal, porque isso nos ajuda muito a compartilhar, de fato, um tema que é 100% relevante e importante para o Brasil inteiro. Então, muito obrigado, Rony, pela tua presença. Me anima muito falar realmente desse segmento, que é um segmento tão importante para nós, e ainda mais entender como que foi que a tua ideia, né? Lá no início, ConnexLog, como foi e o porquê escolher o tema aí, ConnexLog e cargas emergenciais, né? Olá, Júnior, tudo bem? Pessoal de casa, eu também gostaria de agradecer a audiência que a gente está tendo nos canais aí. Está sendo uma surpresa, inclusive, né? A gente está tentando trazer um modelo novo nesse tema da logística multimodal emergencial no Brasil, então está muito satisfatório para a gente falar sobre isso e trocar essa ideia e receber muito feedback também do pessoal, agradecendo, falando, né? E a gente também vai crescendo com tudo isso, né? Entrando um pouquinho na pergunta que tu me fez, Júnior, empreender no Brasil não é fácil, né? Eu sempre falo, eu sou um incentivador do empreendimento, né? Do empreendedorismo, eu sou aficionado pelo empreendedorismo, mas não é fácil porque muita coisa é contra, né, o empreendedorismo. A gente já falou várias vezes em outros locais também sobre isso, né, do quão difícil é a questão fiscal, a questão de investimento. Quando tu não vem de uma família tão tradicional é mais difícil ainda, né? Dar esse start, né? Buscar esse início. Eu tenho muito, olhando hoje para trás, como eu já falei em outros lugares, né, a minha vida começou como motoboy na logística, né? E motoboy mesmo, né? Aqui na região de Caxias do Sul, entregando pizza, entregando documentos, enfim. Então, essa é a verdade do começo da empresa, tanto que eu tenho até uma palestra, né, que é de Motoboy SEO, que foi um amigo que me ajudou a construir ela, que a gente fala um pouco sobre essa história de empreender num lugar tão difícil assim. E começou por aí, começou na questão de motoboy. Depois de um tempo eu comecei a trabalhar na Varig, que é uma empresa, os mais novos não vão conhecer, por óbvio, né? Mas é uma empresa que foi muito tradicional, é uma empresa gaúcha, a Varig é uma empresa gaúcha, e a Varig era a parte de logística da Varig, uma empresa nacional com muitos pontos de entrega, e eu trabalhei na Varig na época aqui. Foi aí que começou o meu amor pelo transporte aéreo, né? Que eu vindo de uma cidade de interior, trabalhando com pequenas entregas dentro de Caxias, tive que entrar no aeroporto de Caxias e olhar um avião. Eu nunca tinha visto aquilo na vida, né? A não ser em televisão. Então foi aí que começou o amor pela logística aérea, né? Mais precisamente em 99, 98 para 99. Show de bola. Até tu abordou um tema bacana, né, Rony, que acredito que todo empreendedor no Brasil, ele compactua com essa tua opinião, porque muitas vezes, quando a gente está empreendendo, iniciando um novo projeto, uma nova ideia, muitas vezes, inclusive, a gente fica assim na dependência da informação que chega até nós, né? É claro que realmente a busca por conhecimento, ela é insaciável e constante, ela nunca pode parar, mas muitas vezes a gente fica na dependência de entender, de ir atrás de informação, não chega, né, as informações. Como que eu faço de fato para fazer para entender um pouco mais de fiscal, para entender um pouco mais de financeiro, para dar esse start aí na empresa de uma forma financeira, pegar um aporte financeiro, por exemplo. Então, lá no teu início, tu comentou que tu começou como motoboy. Como foi depois que tu entendeu, se apaixonou ali pela logística aérea, né? Como que foi nesse início, desse start aí realmente da ConnexLog? Teve um período, eu trabalhei em grandes empresas, né, na Varig, e depois de uns anos eu fui trabalhar na DHL aqui em Caxias, que é uma multinacional, né, bem conhecida, e daí já evolui um pouco mais. Na Varig eu trabalhei como operacional, que hoje são emissores de cargas, né,
e na DHL já fui para a parte de motorista. Né? Então eu comecei a ter esse contato com o público, com os clientes, né? E ali eu comecei a entender algumas necessidades que os clientes, as empresas tinham na época, né? Apesar da gente trabalhar com a DHL ser um transporte internacional, ela também tinha a parte nacional. E essa multimodalidade que hoje a gente fala bastante, ela não existia na época. A gente já falou também da questão de transporte rodoviário, né? O transporte rodoviário é um transporte muito forte, muito genuíno do Brasil. Então a gente estava tentando implementar uma questão, uma visão mais aérea daquilo. E aí eu comecei a entender o que o cliente realmente precisava, as necessidades que ele tinha. Um país muito grande, cidades muito distantes das capitais. Então aí começou a surgir essa ideia de multimodalidade. Na época não existia esse termo. E aí trabalhei por alguns anos lá e tal, e fui trabalhar numa outra empresa que, assim como a minha era pequena, né, a ConnexLog hoje, essa empresa que eu fui trabalhar também teve um começo, teve um início. Ainda não era efetivamente um transporte multimodal, mas já dava vias de que isso a gente ia conseguir fazer isso dentro do Brasil. Fiquei lá por 12, 13 anos, né? Na gestão, na gerência. Enfim, em 2016 eu resolvi buscar novos ares, né? E realmente abrir a ConnexLog e fazer esse transporte mais especializado para os clientes aqui na região. Excelente, e até como tema do nosso episódio hoje, né? Porque tu comentou, ao longo da tua história, tu começou como motoboy, depois tu foi motorista, conheceu tanto o transporte, o last mile ali, que era você que fazia de fato aquele transporte, aí conheceu um pouco... O que hoje é o last mile, para nós eram os entregadores. Era o entregador, né? Então, depois tu conheceu de todo o transporte rodoviário, como que funcionava no Brasil, né? E, de fato, entender o que é hub, como é que funciona, o caminhão que sai aqui do sul, como é que chega lá no norte, né? E todos esses processos. Aí tu entrou na parte do aéreo, então, basicamente... De acordo, tu foi montando uma experiência profissional onde tu mesmo entendeu a multimodalidade na pele, né? Tu participou de fato dessa construção. E criando a ConnexLog, focada em transporte emergencial, e aí vem a pergunta, né? O porquê que, entre todos esses modais, entre toda a tua experiência, tu optou por desenvolver e criar uma empresa focada realmente na emergencialidade? O que acontece, Júlio? O transporte rodoviário, ele é um transporte que ele requer muito investimento, né? A gente precisa necessariamente de ter um caminhão. Eu venho de família de caminhoneiros, né? Eu tenho alguns tios que foram caminhoneiros, alguns falecidos inclusive, mas já tinha isso na família, na veia da família, essa questão do transporte, né? Então, eu já sabia pela convivência com meus tios, com meu pai, que requer um investimento, né? Requer um preço, tu paga um preço por aquilo. Ou tu trabalha numa grande transportadora, ou tu é autônomo, né? Então eu não tinha eu não tenho até hoje, né? O costume, eu não gosto de estrada, por exemplo. Eu acho que eu me acostumei tanto a andar de avião que a estrada para mim me incomoda um pouco, né? Então, quando eu abri a ConnexLog, eu já estava com isso muito claro, né? Teria que ser uma empresa de transporte multimodal. A emergencialidade, ela aconteceu meio que por acaso, porque os clientes exigem da gente uma certa personalização daquele transporte. Então isso vai se tornando um transporte emergencial, né? Quando tu entende o escopo do multimodal, que nada mais é do que tu coletar de moto, passar por caminhão, carro, van, Fiorino, né? Carros pequenos, e agora uma questão do Uber também, né? Que o Uber também está fazendo entregas e coletas. O Uber é uma multimodalidade, né? Que a gente já falava disso há muitos anos atrás. Então, o cliente mesmo vai te exigindo a emergencialidade. A ConnexLog, ela nasceu como uma empresa de multimodal, mas a emergencialidade ela veio surgindo com a necessidade do cliente, especificamente com a necessidade do cliente. Não, exato, e eu acho que quando optamos aí por ir para um determinado segmento, acontece de que o normal, né? O normal é o que a gente conhece no Brasil, aí que representa 99% do transporte nacional, rodoviário. Né? Onde o cliente já conhece, onde o cliente já sabe como é que funciona, onde já existem determinados padrões a serem seguidos, né? De necessidade, de perfil de negócio, perfil de venda, enfim, como é que tudo que acontece. E agora no transporte aéreo, por exemplo, na multimodalidade é diferente disso. Realmente é pegado um nicho do mercado onde exige uma multimodalidade
justamente baseado na urgência do cliente, como tu está comentando. Então vai da expertise da empresa interpretar todas as opções que existem no mercado para a gente poder já aproveitar essa parte rodoviária, que tem uma grande representatividade, uma parte aérea, que tem também a representatividade, mas juntando isso tudo, a gente meio que molda aí realmente um escopo de transporte específico para cada demanda, para cada necessidade do cliente. A gente até fala bastante no nosso grupo comercial aí pelo Brasil, né, nos grupos comerciais, que um executivo de contas multimodal, ele não sabe o problema que vai acontecer no dia, né? Porque o transporte rodoviário, ele já tem uma tabela, o transporte rodoviário ele já tem um hub, ele já tem uma rota, né, pré-determinada, específica para aquilo, né? O multimodal não, o multimodal ele surge no contraponto disso, né? Quando o cliente quer sair da rota, ele não tem tempo para esperar aquilo chegar naquele espaço de tempo da rota do rodoviário, até mesmo do rodoviário dedicado. Às vezes o rodoviário dedicado, ele é muito mais demorado do que o multimodal bem executado, né? A gente brinca muito que é um Lego, né? É uma montagem de um quebra-cabeça, por exemplo, para te encontrar diminuir o tempo para o cliente na multimodalidade. Então ele não consegue, ele tá muito apertado, ele não está conseguindo que uma transportadora leve até o destino final para ele, e a gente consegue mesclar com uma coleta mais rápida, um carro dedicado na coleta, talvez um aéreo nem tão urgente, pode ser um aéreo mais convencional, porque vai atravessar o Brasil, né? E aí a gente vai criando mesmo, é um grande quebra-cabeça. E tudo depende da necessidade do cliente. Tudo vai depender da necessidade. E aí tem um milhão de variáveis. Milhões, né? De possibilidades. Milhão de possibilidades. Porque acontece, por exemplo, no aeroporto, que a grande maioria não é 24 horas. Nem o aeroporto e nem o Cefaz, por exemplo, que passa ali pela fiscalização. Então, muitas vezes, o cliente está mencionando, por exemplo, uma cotação às 5 da tarde, 5 da tarde, Júnior, eu preciso que essa mercadoria, me ligando na sexta-feira. Júnior, eu preciso que essa mercadoria esteja na segunda-feira, independente aí onde for no Brasil. Só que a gente sabe que o aeroporto de origem fecha às 6. Então, na coleta, eu tenho que usar um carro dedicado. Eu sabendo que vai ter o final de semana, de acordo com o trecho, a gente consegue usar no aéreo uma tarifa convencional, uma tarifa mais barata, né? Para realmente conseguir a liberação na segunda e colocar no carro de rota para entrega. Então, a gente fez aí um Lego, como tu comentou, para poder atender a necessidade ali do cliente. E muitas vezes também a gente pega clientes que estão numa cidade, a gente fala nacionalmente, né? Nós temos operações em todo o Brasil. Então, a gente pega um cliente que está com uma necessidade numa cidade de interior, que até tem um aeroporto, e parece fácil, né? Bom, tem um aeroporto, eu vou chegar lá e vou embarcar. Não é bem assim também para embarcar uma carga no transporte aéreo. Tem toda uma especificação, tem todo um detalhamento. E às vezes aquele aeroporto que ela está indo, ele tem um horário de corte, está fechado, não tem voo. Aí a gente usa o carro dedicado para ir até o aeroporto mais próximo ou até uma capital mais próxima para poder pegar aquele voo. E às vezes a gente olha também, né, Júnior, não é a malha e é uma coisa até para o público saber, a gente está tendo bastante pergunta, né, sobre isso é bem interessante, sobre a malha aérea quando tu viaja, quando tu passeia, é a mesma da carga? É a mesma, porém o processo é diferente, né? Não é a mesma coisa que tu chegar e entrar no avião com a tua bagagem, desembarcar em Guarulhos, embarcar para Confins, ou enfim, né? Ele é um processo um pouco diferente, então requer muita expertise nossa, né, dos operadores para fazer esse trâmite, assim como tem o trâmite, por exemplo, do transporte marítimo, né? Tem todo um trâmite, não é só nós chegarmos lá e entregarmos uma carga e embarcar para a China, né? Até que, como exemplo, inclusive, do que tu comentou também, tem diversas companhias tem diversos aeroportos no Brasil que não conseguem absorver a demanda de carga. Então, por mais que tenha um aeroporto, que tem voo que as 3 companhias operam, mas pode ser que naquela região eles não tenham equipe de coleta, de medição de carga, de emissão de manifesto, emissão de AWB. Muito aeroporto regional no Brasil. É regional, então passageiro tá tudo certo, vai embora, mas quando se trata de carga é diferente. Então, tem várias particularidades e que de fato aí que a gente entra, né, com a nossa expertise, entendimento de tudo que acontece aí no Brasil e por estar atento também a toda a novidade que acontece, porque é um mercado muito volátil também. Como é multimodalidade, então se acontece um aumento do diesel,
de um dia para o outro mudou agora a gente está num aumento de gasolina, né? Exatamente. Ou diminuiu ou aumentou o preço da querosene do avião, mudou de patamar, vai atualizar a tarifa. Então realmente é um mercado, não que seja volátil, eu me expressei errado, mas é um mercado onde existe uma variável muito grande, existe um impacto muito forte de, por exemplo, diversos cenários. O cenário econômico afeta, a gasolina afeta, o diesel afeta, além são várias questões, e aqui de fato é aí que a gente entra. A gente fala muito também com a questão de relacionamento, né? Quando a gente tem um bom relacionamento com os nossos clientes, os nossos parceiros, a gente está sempre antenado, sempre na frente dessas questões de mercado. Né? Muitos clientes nos pedem, né? Mas a gente não consegue fazer uma tabela. Eu disse, não é justo, né? Não é correto fazer uma tabela disso, porque não é justo conosco e não é justo com vocês, porque essa variedade de coisas que acontecem, a gente aplica, né? Sobe diesel, vai subir um pouco, e também já teve vários casos, várias épocas, né, nessa trajetória, que baixaram alguns impostos, que baixaram o preço de combustíveis, por exemplo. A gente consegue fazer uma super negociação com uma companhia aérea, a gente repassa isso para o cliente, né? Então são várias cenas, né? O que até a gente comenta muito no nosso dia a dia é por a gente atender grandes companhias, né? A gente tem grandes compras de indústrias aí nacionais. Muitas vezes essa grande negociação que tu comentou, né, com uma grande companhia, sei lá, trabalho para uma empresa X que tem uma movimentação gigantesca a nível Brasil, e eu levo essa demanda aí para a companhia, consigo desconto. Aquele pequeno cliente, né, aquele pequeno que vai trabalhar comigo, vai necessitar de um transporte aéreo uma vez a cada 3 meses, por exemplo, ele também vai aproveitar dessa negociação, vai se beneficiar, porque é toda uma escala, né? A gente já falou, inclusive, em outros episódios, a questão de tanto a resolução de problema quanto de preço. Né? Porque sim, uma grande companhia com uma estrutura nacional, existem algumas particularidades que a gente já viveu, já ajudou a resolver, no pequeno também pode acontecer. E a gente consegue mostrar para ele que isso tem uma solução. Né? Exato. E às vezes também os clientes nos perguntam, mas uma grande indústria ela não vai precisar do multimodal, né? Sempre vai precisar alguma coisa, sempre vai estar faltando um parafuso. Né? A gente brinca muito sobre isso, né? Sobre a questão do parafuso. Às vezes uma máquina ela foi transportada, mas falta um parafuso. E esse parafuso precisa chegar o mais rápido possível. Claro, e aí exatamente. que a gente consegue arrumar e dar jeito, né? E resolver. Exatamente. Então, basicamente aqui, Rony, falando exclusivamente aqui desse episódio, né, desse tema tão importante, que é a multimodalidade, é a opção que tu teve lá no início, né, da ConnexLog por optar e trazer um nicho tão segmentado que é o transporte emergencial, né? A gente entendeu que ao longo da tua carreira tu foi construindo realmente uma expertise com o transporte, pegou um pouquinho de cada um, né? Foi montando esse quebra-cabeça para hoje poder entregar um serviço muito personalizado, né? Muito realmente, não existe um padrão, digamos assim, né? Existem, é claro, no nosso portfólio de serviços, alguns serviços que a gente tem que poder interpretar, mostrar para o cliente as possibilidades, mas não que aquilo seja engessado a ponto de assim funciona e assim que a gente vai fazer, não. Cada cliente tem uma demanda, cada cliente tem uma necessidade, nosso objetivo aqui é te atender da forma mais eficaz possível ali para a tua necessidade, exatamente, né? Isso aí. Tu falou a palavra certa, é a personalização, né? No longo do tempo, do longo da minha carreira, né, do meu trabalho, eu fui entendendo essa personalização, né? É muito relacionamento com os clientes, tentando entender o que eles precisavam, e aí a gente vai personalizando e foi se tornando extremamente urgente as cargas em cima dessa personalização. Isso, é tendência agora para o futuro, né? A gente falando realmente desse segmento daqui para frente, né? Como é que funciona? Muitas vezes somos comparados aí com os Estados Unidos, com a Europa, digo comparados Brasil, né? A gente vive num país continental. A gente vive num país gigantesco, muito grande, né? Com uma malha rodoviária realmente muito grande. Então, comparar o Brasil desse tamanho, em comparar a Europa, por exemplo, que, um estado brasileiro representa, às vezes, dois países, né, na Europa, é difícil da gente ter essa comparação, porque
O potencial é claro que a gente tem muito a somar, a gente tem muito a crescer ainda, mas a gente tem muito chão aqui para correr, né? O país é gigantesco e isso, o aéreo, faz com que a gente consiga encurtar distâncias, simples assim. Então, ao longo do tempo, quando a gente for amadurecendo a ponto de poder mostrar para os clientes, poder mostrar aí para o Brasil que esse é um modelo de transporte ágil, eficiente, seguro e barato é relativo, né? Competitivo, eu diria. Exatamente. A gente vai conseguir crescer e mostrar. A gente consegue mostrar para quem confia no nosso modelo de negócio, a gente consegue mostrar competitividade, né? Às vezes fica mais barato, às vezes fica mais caro. Comparando com o quê? Exatamente. Né? A gente sempre pergunta. A pergunta que a gente sempre faz é: qual é a tua urgência? Né? O que tu precisa? É a primeira. A primeira pergunta. E a gente também gosta de como nós nos consideramos consultores, né, deste multimodal emergencial, a gente também gosta de orientar o cliente quando é o contrário. Olha, tu não precisa fazer um transporte aéreo, uma rodovia. Essa empresa a gente tem inúmeros parceiros, né? E a gente, cada um no seu quadrado, a gente fala, né? A gente orienta também o cliente: olha, não precisa, se tu está buscando um preço, não tem por que tu fazer isso. Então, eu acho que essa questão de parceria e honestidade também nos trouxe até aqui, né? Com certeza. O cenário nacional, né? E são diversos casos, né? Tu comentou e... A gente deveria ficar horas aqui falando de cada caso. Diversos casos, porque realmente a nossa posição é de parceiro, tá do lado do nosso cliente. Quando eu for competitivo e eu tenho que te ajudar de acordo com o portfólio de serviços, eu vou te dar a melhor opção. Agora, quando realmente não me tange, quando de fato não é o perfil ConnexLog da tua necessidade, porque eu sei que eu não vou ser competitivo para aquela demanda, eu vou te indicar uma melhor opção. Né? Então, a gente é sensível a ponto de entender qual que é a tua necessidade baseado nisso. A gente não quer prejudicar, né? A nossa intenção é só ajudar. Somar. Só quer somar. É isso aí. Perfeito. Então, Rony, muito obrigado. Finalizando aqui, chegando ao fim do nosso episódio, quero agradecer mais uma vez a todo mundo que tem nos acompanhado, tem nos assistido, aí, feito parte realmente desse movimento do nosso podcast, né? Se tu não seguiu ainda nossas redes, peço tua gentileza, peço teu apoio de fato, tanto nas redes sociais quanto no nosso canal aí do YouTube. Isso faz toda a diferença, faz toda a relevância para cada vez mais a gente trazer conteúdo rico, interessante e importante aqui para realmente esse nosso segmento. Agradeço mais uma vez a todo mundo e até a próxima.